Olá, queridos alunos do sexto ano. Estamos iniciando mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana, do componente de Geografia, e estarei com vocês ao longo da nossa aula. Então, vamos verificar qual é o número e o objeto de conhecimento. Estamos, então, nesse momento na aula de número 51, que tem como título Tecendo Linhas. E o nosso objeto de conhecimento é coordenadas geográficas, latitudes e longitudes, paralelos e meridianos. Então, nesse momento, vamos dar início à nossa aula. Para que a gente consiga se deslocar na superfície terrestre, nós podemos utilizar a rosa dos ventos, a bússola, até mesmo um mapa. No entanto, essas informações, apesar de conhecermos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, eles não vão nos fornecer a nossa localização com precisão. Na nossa cidade, para alguém chegar à nossa casa, a gente pode indicar um ponto de referência para essa pessoa chegar até a nossa residência. Mas em alto mar, como é que a gente consegue precisar realmente a nossa localização? E aí, para isso, serão necessárias, então, orientações mais precisas. Com isso, então, a gente vai ter as chamadas coordenadas geográficas, que é um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre a superfície da Terra, e essas linhas vão se cruzar, possibilitando, então, a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas imaginárias nós chamamos de paralelos e meridianos. Muito bem, os sistemas de coordenadas geográficas que vocês já estão aqui enxergando na nossa imagem, ele é um sistema de linhas imaginárias que estão aí, recortando o nosso planeta. Começando a falar deles pelos paralelos, a gente vai verificar que são linhas imaginárias que recortam o nosso planeta na horizontal. O principal paralelo é esse da linha vermelha, que é a linha do Equador. E ele vai recortar o nosso planeta na questão da circunferência mais larga do nosso planeta. E a gente tem aí, então, a linha do Equador, ok, que divide a Terra em dois grandes hemisférios. Então, a gente verifica que hemisfério, M quer dizer metade, e esfério, esfera. Então, hemisférios, metade de uma esfera. No nosso caso, a gente vai ter o hemisfério norte acima da linha do Equador e o hemisfério sul abaixo da linha do Equador. Além da linha do Equador, nós temos mais 4 paralelos de referência. Quem são eles? No hemisfério norte, a gente tem o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Já no hemisfério sul, nós vamos ter, então, o Trópico de Capricórnio e também o Círculo Polar Antártico. A gente verifica também que os paralelos eles vão ser em graus de 0, sendo a linha do Equador, até 90, norte, e também vai de 0 até 90 no sentido sul. Ok? Agora, quanto aos meridianos, que são as outras linhas imaginárias que também recortam o nosso planeta. Nesse caso, os meridianos são linhas imaginárias traçadas do Polo Norte até o Polo Sul. E cada meridiano equivale a metade de um círculo. Todos os meridianos têm o mesmo tamanho, o que não vai acontecer com os paralelos. Cada meridiano também vai ter o seu oposto, que é o chamado antimeridiano. Temos o meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, e o meridiano oposto dele, o antimeridiano, é esse que vocês estão vendo, que está aí marcado com o 180. Então, a gente tem o meridiano principal, o meridiano de Greenwich, e ainda o seu antimeridiano, que estaria no 180. E a gente vai verificar também esses graus em relação aos meridianos, que eles vão aqui de 0, que vai ser o meridiano de Greenwich, e vai até 180 oeste ou 180 leste, que vai totalizar 360 meridianos. Agora que já compreendemos o que são paralelos e os meridianos, vamos retornar o sistema de coordenadas geográficas. O ponto de partida para entendê-lo é que, como em todo ponto da superfície terrestre, passa um paralelo e um meridiano.
essas linhas se cruzam e possibilitam, então, situá-lo. Ou seja, da intersecção de um paralelo e de um meridiano, tem-se a coordenada geográfica de qualquer lugar ou ponto da superfície terrestre. Quando observamos os paralelos e os meridianos em um mapa ou em um globo, como esse daqui, temos a impressão de que a Terra ela está envolta de uma rede, e essa rede permite localizar com precisão qualquer objeto em qualquer lugar do ponto terrestre, da nossa superfície terrestre. Isso pode, então, nos ajudar indicando a latitude e a longitude exata. Vocês lembram lá do nosso navio perdido em alto mar? Com o sistema de coordenadas geográficas, a gente consegue localizá-lo com precisão e assim encontrá-lo. Então vamos lá. Quando a gente vai falar sobre as coordenadas geográficas, a gente precisa também lembrar da latitude e da longitude. Começando a falar da latitude, nós vamos pensá-los em referência aos paralelos, porque são essas linhas também no sentido horizontal. Então, olha só, a latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Todos os pontos que estão sobre o mesmo paralelo têm a mesma latitude. As latitudes vão variar de 0, que é essa linha do Equador, e vão até o grau 90, tanto ao norte quanto ao sul. Então, não importa em qual ponto você está da linha, no caso, a linha do Equador, você sempre vai estar na latitude 0. Ok? E a gente ainda pode acrescentar, falando das latitudes, que em relação à linha do Equador, elas podem ser altas, médias e baixas. As altas latitudes correspondem às mais próximas aos polos, ao norte ou ao polo sul, e entre aproximadamente 66 graus e 90 graus, que estão entre 66 e 90 graus. Já as médias latitudes, elas vão estar entre os trópicos e os círculos polares. Já as baixas latitudes vão corresponder às regiões que estão entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. E aí a gente começa a falar sobre a longitude. A longitude a gente vai ter como referência os meridianos. Então, é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Todos os pontos situados sobre o mesmo meridiano terão a mesma longitude. Então, não importa em qual localização e sentido, né, se mais próximo ao Polo Norte ou no Polo Sul, desde que você esteja sobre o mesmo meridiano, vai ser o mesmo grau. Tá? Continuando sobre a longitude, vão variar de 0, que é o meridiano de Greenwich, e vão até 180 no sentido leste ou no sentido oeste. E o meridiano de Greenwich tem o seu antimeridiano e acaba dividindo, então, a Terra em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. E então a gente vai verificar esse sistema das coordenadas geográficas se a gente fizer a seguinte conta. Nós temos, então, as latitudes, que são as linhas horizontais que recortam o nosso planeta. Já somado às longitudes, que são as linhas verticais que recortam o nosso planeta no sentido norte e sul, a gente acaba tendo, então, por consequência, as coordenadas geográficas. E no momento que essas linhas se cruzam, é que a gente consegue fazer a localização precisa. Então, se a gente voltar lá para o nosso exemplo do navio que estava perdido em alto mar, a gente vai verificar, aí nesse caso, a sua longitude e a sua latitude. No caso, a sua latitude é 20 graus norte, então ela está um pouco acima da linha do Equador. E quanto à sua longitude, 40 graus oeste, então ela está a oeste do meridiano de Greenwich. Então a gente tem assim a localização exata do nosso navio que estava perdido em alto mar. Você pode testar então, conhecer um pouco mais das coordenadas geográficas com um programa do Google Earth que a gente tem disponível na internet para qualquer pessoa acessar. Então, se a gente inserir as coordenadas geográficas de determinado local, a gente vai descobrir qual é, com precisão, aquele local. No caso aqui, eu coloquei a informação 3 graus sul, 60 graus oeste. E a gente chegou, então, à cidade de Manaus. Então, a gente tem aqui ele diminuindo o zoom, a gente verifica a localização.
do município ou da cidade de Manaus aqui, ó. Ali em cima está a informação da sua coordenada geográfica. Eu posso também ir para outro local, colocar outra informação como 30 graus sul, 51 graus oeste, aonde eu chego à cidade de Porto Alegre. Então, olha só, com a informação, eu cheguei em outro município, ou em outro município do nosso país. Eu posso ainda encontrar outros lugares do planeta. Então, eu posso colocar 50 graus norte e 110 graus oeste. Nesse caso, eu fui parar no Canadá, em Badlands Guardian, que é um incrível local localizado ao sudoeste de Alberta, no Canadá, que ele mostra essa formação geológica natural na qual se assemelha ao perfil de uma pessoa. Outro local também muito curioso da gente conhecer, a gente vai aqui para outro local do nosso planeta, que é na China. Então, olha só, na China eu vou ter o mosaico chinês. Vocês conseguem observar aqui esse mosaico? Né? Ele tem aí linhas misteriosas de uma província de Gansu Shen, e existem poucas informações sobre como essas linhas apareceram nesse território, que elas são aí linhas, né, que provavelmente deveriam ter sido feitas pelo homem, mas ninguém sabe como elas surgiram. E por fim, a gente pode ainda viajar para outro lugar, no 13 graus sul, 72 graus oeste, e a gente vai parar na cidade de Machu Picchu, que é a cidade perdida dos Incas, e aí a gente consegue ter aqui um pouquinho de como era a vida em Machu Picchu. Então, aqui a gente vai finalizando a nossa aula de coordenadas geográficas, mas temos ainda o nosso aplicando. A questão do nosso aplicando vai trazer para a gente uma imagem, um mapa, na qual vão estar as coordenadas geográficas inseridas. E nesse mapa, vão existir 4 pontos, A, B, C e D, e que nós temos algumas informações que vamos analisar para conseguir identificar a alternativa correta. Então, observa bem aonde estão esses 4 pontos e qual seria a localização deles. Agora, a gente verifica as alternativas. A alternativa A diz que o ponto B está situado no paralelo 40 graus norte e 80 graus oeste de Greenwich. B diz que o ponto C está situado a 20 graus de latitude sul a 40 graus de longitude oeste. Já o ponto C diz que tanto o ponto A quanto o B estão no hemisfério oriental e também no hemisfério setentrional. E, por fim, a alternativa D diz que o ponto D está situado a 10 graus ao sul do Equador e a 20 graus do hemisfério ocidental. Então, essas informações comparadas com o mapa, qual seria, então, a alternativa correta? A alternativa correta vai ser a alternativa B, que informa que o ponto C está situado a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude oeste. Aí a gente traz para vocês o mapa com a identificação de cada um dos pontos, aonde o ponto A 100 graus oeste, 50 graus norte, o ponto B, longitude 80 graus leste, latitude 40 graus norte, o ponto C, que é a alternativa, que é o ponto que está correto na informação, a gente tem 40 graus oeste quanto à latitude, 20 graus sul quanto à latitude. Por fim, o ponto D diz que está na longitude 20 graus leste e na latitude 10 graus sul. E aí, só trazendo mais informações para vocês se lembrarem que o hemisfério norte também é chamado de hemisfério boreal ou de hemisfério setentrional, e o hemisfério sul também é conhecido como hemisfério austral ou hemisfério meridional. Finalizando aplicando, faltam agora as nossas considerações finais. Em nossa aula, a gente acabou trabalhando o tema das coordenadas geográficas, que é um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre a superfície terrestre. Começando pelos paralelos que a gente vai ter, que são as linhas imaginárias que recortam o nosso planeta no sentido
horizontal. Nós temos um paralelo principal, que é a linha do Equador, e 4 paralelos de referência, que são Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. A linha do Equador, ela divide a Terra em 2 grandes hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, e também vai ser a referência para as latitudes, que é a distância em graus em relação à linha do Equador. E nós vamos ter latitudes altas, médias e baixas. Também falamos sobre os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias que vão recortar o nosso planeta no sentido do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano principal é o meridiano de Greenwich e todo meridiano tem o seu antimeridiano. O meridiano de Greenwich ele acaba também recortando o planeta em 2 grandes hemisférios, o hemisfério oeste e leste ou hemisfério ocidental e hemisfério oriental. A partir dos meridianos nós temos a referência das longitudes, que é a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich, que ainda atende pelo nome de meridiano principal ou meridiano de origem. Estamos quase finalizando a nossa aula, mas não esqueçam que vocês podem assistir a esta aula novamente ou outras do nosso projeto do Contraturno Digital na rede social do YouTube, o canal @Contraturno Digital. Finalizamos aqui, então, mais uma aula do Contraturno Digital e eu espero encontrar vocês numa próxima. Tchau, tchau!